Estamos de volta trazendo mais um vídeo. Meu nome é Serginho e esse é o canal Vasco Gym. Passando aqui para dar alguns recados e alguns informativos. Primeiro, eu gostaria de dizer como recado a todos os YouTubers, todos os canais que falam sobre o Vasco e que falam e que descrevem e que dão notícias do Jorge Salgado e do que está acontecendo no time de futebol. Primeiro, para dizer que eu acho uma imoralidade, uma falta de respeito com o Vasco da Gama, todos esses YouTubers que ficam noticiando coisas e fatos a respeito da gestão Salgado, prometendo coisas e dizendo coisas sobre time de futebol, sobre contratações, sobre isso ou aquilo referente à atual gestão. Isso contribui e muito para que as coisas continuem de mal a pior no Vasco da Gama. Falta sensibilidade a todos vocês, falta amor ao Vasco, falta a sensibilidade de identificar que o momento é crítico e que o Vasco está a cada dia diminuindo o seu tamanho, porque a partir do momento que nós dividimos nossos pensamentos aqui nas redes sociais e não temos uma unidade, esses caras que estão lá na diretoria do Vasco estão fazendo todas essas cagadas que a gente está vendo aí. É criminoso esse afastamento, essa demissão desses 186 sócios. Em plena pandemia, uma atitude insensível, uma posição política insensível e imoral. E não adianta ficar aqui dizendo que porque contratou uma empresa que vai recolocar no mercado de trabalho. Isso é conversa para boi dormir. Isso é um papo furado sem tamanho que não cola para quem pensa. Então o recado que eu queria dar para os YouTubers que estão aí noticiando coisas do Jorge Salgado, falando de contratações e dizendo se é bom ou ruim, essas pessoas deveriam botar a mão na consciência e verem se estão fazendo bem ao Vasco. Coloquem a mão nas suas consciências, porque o que vocês estão fazendo não é certo, não é bom ao Vasco. O Jorge Salgado entrou através de um golpe dado pelo Mussa. E o Mussa tem que responder criminalmente por tudo que ele fez. Não vamos aqui ficar passando pano para esse cara. É um cara que agiu de má fé, é um cara que transitou dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no STJ, para conseguir as liminares que conseguiu. Adiando, né? Adiou o processo, ou seja, usou de uma manobra jurídica para adiar o processo, ganhando tempo. Enquanto isso, o Vasco vai afundando. Enquanto isso, vamos fechando nossas sedes, vamos colocando para alugar imóveis, vamos contratando jogadores de um escritório em que o nosso executivo trabalhou. O próprio executivo entrou através de uma imposição do empresário. Relativizando o problema, o Vasco jogou 3 partidas no Campeonato Carioca, conseguiu 1 ponto e o Jorge Salgado vai pro Twitter dizer que viu uma luz de esperança. Faça-me o favor. YouTubers que estão apoiando
As ações do Jorge Salgado não têm nenhuma sensibilidade. E nós sabemos quem são eles. Todos eles. Coloquem a mão na consciência de vocês. Observem. Vocês não são burros. Agora vão ser manipulados. Não dá para acreditar. Aí a gente vê um benemérito, o Antônio Peralta, penhorar mais de 2,5 milhões do Vasco, cobrando uma dívida na era Roberto Dinamite. Vocês acham que esses caras amam o Vasco? Vocês acham correto o Vasco, a instituição Vasco, ficar vivendo, pedindo dinheiro para benemérito, pedindo dinheiro para conselheiro? Que administração é essa? Que gestão é esta? Que gestões são estas que passaram pelo Vasco, em que não tem nenhuma capacidade de captar dinheiro e ficam pedindo dinheiro para os seus beneméritos, para os seus conselheiros, para pessoas físicas, para empresários? Isso é incompetência pura. Mas não querem ser presidentes do Vasco. São vascaínos? Não, não são vascaínos. São pessoas que estão olhando para dentro de si, são pessoas que estão usando a marca Vasco, a estrutura do Vasco, como trampolim para suas vidas pessoais. E nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Nós vamos ficar aqui, meus amigos, e agora eu direciono para vocês, torcedores, para mim. Nós vamos ficar aqui falando aos ventos e não agirmos. Eu já disse desde o início que somente uma mobilização do torcedor resolve a questão do Vasco hoje. Nós temos que fazer um manifesto, temos que fazer uma mobilização forte e permanente. Todos os dias, na sede do Vasco da Gama, em São Januário, ou onde eles estiverem, porque agora eles querem mudar a sede administrativa do Vasco, mudando até nossos emblemas, nossos escudos, sem nenhum critério, não vivem o Vasco, não parecem que tem gente que tem um projeto que está no Vasco há mais de 50 anos, fazendo um projeto para poder tirar dinheiro do Vasco em benefício próprio. Então nós precisamos nos organizarmos, fazer uma mobilização forte e permanente em São Januário todos os dias e cobrar de forma incisiva e forte a saída deles. Chamar a atenção da mídia convencional, chamar a atenção das pessoas para o problema do Vasco. Nós temos que trazer à tona todos os problemas que o Vasco está passando. Nós precisamos colocar na frente de São Januário pelo menos 5.000 pessoas. Com uma torcida estimada em quase 20 milhões, seria muito fácil de mobilizar 5.000 pessoas. Por que não conseguimos? Por que não conseguimos? Por que ficamos aqui falando? Tem canal aí que já está brigando rompendo com o Levenciano. Que falta de inteligência. Que chororô ridículo. Que ciúmezinho bobo. Vamos formar unidade. Vamos cobrar quem deve prestar contas. Vamos deixar essas picuinhas, essas pequenas coisas para lá. Se vocês pensam
essas coisas menores guardem para si. Não exponham. Vocês são pessoas que estão com voz ativa. Tem canais que são grandes. Para que ficar falando essas pequenas coisas que não levam a nada, só dividem as pessoas? Então eu venho aqui para dar esse recado a esses youtubers que estão aí prestando um desserviço ao Vasco, que estão pensando também em si e ficam criticando pessoas que estão pensando em si próprio. Acho que vocês deveriam rever os seus conceitos e passarem efetivamente a fazer com que o Vasco supere essa crise. E não é apoiando o golpista, todo mundo sabe. É destituindo o golpismo do Vasco. É a gente botando um ponto final e iniciarmos uma nova caminhada. Longe dessas questões. Vamos expor essa diretoria, esses membros, esses beneméritos que de vascaínos não tem nada. Emprestam dinheiros e cobram 4, 5, 10 vezes. Se fossem tão amantes ao Vasco e como dizem que são milionários, não iam fazer questão de querer recuperar dinheiro. Ainda mais colocando o Vasco de saia justa. Está muito claro para mim e para todos qual é a intenção desses golpistas. Eu não venho aqui, meus amigos, para ficar noticiando ações dessa gestão. Me desculpem se vocês estão aí esperando que eu venha aqui dizer que o Vasco contratou isso, contratou aquilo. Eu não concordo com essa gestão, com a forma que eles estão trabalhando, eu não concordo com como eles entraram. Então eu não posso ficar aqui traindo a mim mesmo e traindo vocês. Eu tenho meus princípios, eu tenho a minha visão de vida, eu tenho a minha visão do que está acontecendo no Vasco, eu tenho a minha experiência administrativa de muitos anos. Então eu digo que o problema do Vasco sempre foi má gestão, não sabem captar recursos. Não sabem captar recursos e ficam pedindo dinheiro no desespero para pessoas físicas. O Vasco está devendo agora, vai completar 3 meses de salários atrasados e querem relativizar esse problema. Estamos tampando os olhos aqui diante da crise, diante das condições. O Breno agora entrou na justiça pedindo 12 ou 13 milhões de reais de indenização. O Vasco há 36 meses não depositou o fundo de garantia. Isso é criminoso. Isso sim a gente deve noticiar. Essa demissão aí desses 186 sócios de forma arbitrária, em plena pandemia, isso é ilegal. Isso sim deve ser revertido. O enxugamento ele é necessário, mas tem que ser feito dentro de um critério. Então, eu venho aqui nesse vídeo dizer para todos vocês: nada vai adiantar se nós vascaínos não nos organizarmos e fizermos protestos permanentes, diários, expondo essa diretoria para o mundo. Porque somente assim a gente vai conseguir tirar esses golpistas ordinários do poder. Vamos conseguir tirar esses mercenários do Vasco da Gama. Entrar na justiça. Uma pessoa que é de dentro do clube para expor ao clube, para fazer com que o clube sangre mais, isto sim não é vascaíno. Viu, senhor Jorge Salgado?
Não somos nós que estamos boicotando o sócio torcedor que não somos vascaínos. Nós somos muito mais vascaínos do que o senhor, do que o Antônio Peralta, do que todos esses aí. Porque nós não vamos ficar alimentando bandidagem, nós não vamos ficar alimentando quadrilhas, nós não vamos ficar alimentando mau caráteres. Nós queremos sim que o nosso dinheirinho chegue na ponta e resolva o problema do Vasco. Não é que resolva o problema de vocês particularmente. O Vasco sempre, o torcedor vascaíno sempre esteve do lado do clube. Mas diante de tanta maracutaia, de tanta corrupção, de golpes e fraudes, estamos cansados. Não suportamos mais. E nós vamos reverter essa situação. Podem apostar que todos os dias eu vou fazer campanha e vou fazer mobilização contra o golpismo.